Cuidado com a negociação espiritual perigosa. Parte 01, dia 12 de dezembro de 2024. Todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Provérbios 16:2. Durante os últimos 2 anos, algumas das mais notáveis reputações comerciais foram irremediavelmente destruídas. Homens no grande mundo do comércio, em que se confiavam centenas de milhares de libras e dólares, em torno de cujos personagens não pairava nenhuma nuvem de suspeita, nem mesmo sombra de dúvida, provaram ser imprudentes em desonestidades e desprovidos de princípio. A prova de fogo tem sido demais para a madeira, feno e restolho de muitas firmas gigantescas. Casas de negócios que pareciam ser fundadas sobre uma rocha e tão firmes quanto a própria comunidade da Inglaterra e dos Estados Unidos, foram abaladas em suas fundações e desmoronaram com um estrondo tremendo. Por todos os lados vemos os destroços de grandes reputações e fortunas colossais. Há lamentos nos palácios da impostura e desolação nos salões do fingimento. Bolhas estão estourando, sacos de vento estão desmoronando, a tinta está rachando, o dourado está descascando. Provavelmente temos mais disso por vir. Mais revelações ainda serão feitas sobre a riqueza aparente que encobriu a insolvência, como um papel rico pode cobrir uma parede de lama. Esquemas astutos que enganaram o público com lucros nunca obtidos e os tentaram a avançar para especulações mais profundas, assim como a miragem do deserto zomba do viajante. Temos visto nas publicações públicas, mês após mês, novas descobertas dos modos de financiamento adotados pela vilania desta era atual, para realizar o roubo de forma respeitável e alcançar o crime com crédito. Ficamos surpresos com os truques vis e os dispositivos vergonhosos aos quais homens eminentes condescenderam e, no entanto, fomos compelidos a ouvir justificativas de fraudes gigantescas e até foram compelidos a acreditar que os perpetradores deles não se consideravam agindo de forma vergonhosa. Seus próprios sucessos anteriores e o baixo estado de moralidade, juntos, tendo-os embalado em um estado em que a consciência, se não morta, estava completamente morta, dormindo. Eu digo, provavelmente ainda temos mais a ver sobre essa escola de desonestidade, mas é uma pena que deveríamos, e totalmente desnecessário, pois todo o comércio de financiamento agora deve ser examinado pelo estudante dirigente, com modelos e exemplos vivos, mais do que suficiente para ilustrar cada parte da arte. Algumas épocas podem ter sido grandes na ciência, outras na arte e outras na guerra. Mas nossa era supera todas as outras na proficiência de seus patifes. Este é o período clássico da trapaça, a idade de ouro da fraude. Que o homem tenha um coração vil e uma consciência cauterizada é um modo plausível de se dirigir, e deixa-o resolver iludir o público de milhões. Ele não precisa viajar para aprender o método mais rápido. Ele pode encontrar exemplos perto de casa entre os grandes professores e os grandes da terra. Meus irmãos, esses ruídos de torre caindo à direita, esses sons de améias desmoronando à esquerda,
Esses gritos dos náufragos por toda parte ao longo das costas do comércio não apenas despertaram em mim muitos pensamentos relativos a si mesmos e a podridão da sociedade moderna, mas eles me fizeram refletir sobre catástrofes semelhantes ocorrendo cada vez mais no mundo espiritual, não registrado nos diários e não lamentados por homens não regenerados. Existem falhas, fraudes e falências de almas horríveis de se pensar. Existe uma negociação espiritual tão pretensiosa e aparentemente tão bem sucedida quanto o seu alardeado malabarismo de responsabilidade limitada, mas na verdade tão podre e com certeza terminará em uma derrota sem esperança. A especulação é um vício espiritual tanto quanto comercial. O comércio sem capital é comum no mundo religioso, e a bajulação e a fraude são práticas cotidianas. O mundo exterior é sempre o representante do interior. A vida que se agrupa em torno da bolsa ilustra a que se reúne dentro da igreja. E se nossos olhos fossem abertos e nossos ouvidos pudessem ouvir, as visões e os sons do mundo espiritual nos interessariam e nos entristeceriam muito mais do que as ações que começam na sala de reunião dos diretores e terminam não sabemos onde. Veríamos neste momento colossais fortunas religiosas se fundindo em objeto pobreza espiritual. Veríamos altos professores, muitos reverenciados e estimados, levados à vergonha e desprezo eterno. Devemos ver os ricos em assuntos divinos, em quem os homens imprudentemente confiaram como seus guias e conselheiros, quanto aos melhores interesses de suas almas, desmascarados e provados ser enganosos por completo. Neste momento, pareço estar perscrutando o mundo das coisas espirituais e vejo muitas torres de Babel cambaleando e prestes a cair. Muitas belas árvores apodrecendo no coração, muitas bochechas florescentes minadas pela doença. Sim, um som chega aos meus ouvidos de homens da igreja, aparentemente ricos e ricos em bens, que estão nus, pobres e miseráveis, em grandes homens cujas glórias imponentes são apenas uma flor murcha. Sempre houve, há muitos agora e haverá até o fim. Muito reverenciado e estimado, levando a vergonha e desprezo eterno. Devemos ver os ricos em assuntos divinos, em que os homens imprudentemente confiaram como seus guias e conselheiros, quanto aos melhores interesses de suas almas, desmascarados e provados serem enganosos por completo. Amém. Tem continuação. Senhor, abra os nossos entendimentos e os nossos olhos espirituais nestes últimos dias do planeta Terra. É o que lhe pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.